alguém que viria, contra o mal lutaria, venceria afinal. Jesus, que é a fonte de luz. Olá, estudantes da Bíblia, amantes da teologia, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Teologia Adventista, onde nós estudamos a nossa Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina, e neste trimestre nós estamos analisando o Evangelho de Marcos. Estamos aqui estudando este manual, este guia que está nos levando a tirar conclusões importantes do Evangelho de Marcos, e com isso nós estamos exercitando nossos músculos espirituais, nós estamos nos dotando do poder do Espírito Santo, e você é o nosso convidado. É uma satisfação ter a sua companhia, podermos ter o seu apoio aqui, e eu agradeço a todos pelos lindos comentários que vocês têm deixado, dúvidas, pedidos de orações, e nós estamos constantemente orando por você. Continuo agradecendo e continuo pedindo a você que nos ajude com a divulgação do vídeo, com o seu like, com o seu compartilhamento, se inscrevendo aqui no canal. Mas sem delongas, nós queremos ir logo para o estudo dessa lição, onde ela vai abordar o capítulo 7 e 8 do Evangelho de Marcos, onde nós iremos perceber a vida de Jesus de um ponto, de um âmbito assim, tanto muito individual, mais de perto vamos analisar Jesus, quando ele vai e vem, imediatamente segue de um lado para o outro, com um propósito que é salvar as pessoas. O livro Desejado das Nações tem um texto lá na página 50 que diz mais ou menos assim: nos faria muito bem, ou faria muito bem para nós, passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomar ponto por ponto e deixar que a nossa mente se apodere de cada cena, mas especialmente as cenas finais. E ao pensarmos assim em seu grande sacrifício por nós, ou meditarmos assim em seu grande sacrifício por nós, a nossa confiança nele será mais constante. Nós seremos mais imbuídos de seu Espírito, seremos mais vivificados, e nós aprenderemos o real valor de Jesus para nós. Se nós queremos ser salvos, afinal, nós precisamos aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Quando nós analisamos a vida de Jesus, analisamos o seu proceder, as suas atitudes, como ele reagia diante do mundo, nós vamos então entender qual é o ponto de partida para que nós também possamos saber o que ele queria dizer aqui nesta lição do capítulo 7 e o capítulo 8. O título De Dentro para Fora é um ponto que nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar muito mais o nosso interior, que é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do que propriamente as questões exteriores. Jesus sempre esteve muito preocupado com o centro da alma, com a conexão direta com Deus, com estar conectado diretamente com o Senhor, e isso possa moldar os nossos sentimentos, os nossos atos, nossos hábitos e atitudes. Aqui a lição diz assim: o estudo dessa semana aborda Marcos 7 e a primeira metade de Marcos 8. Então, no capítulo 7, nós veremos que Jesus apresentou o enigma que abre a porta para uma verdadeira compreensão do que realmente é a fé. O que é a fé? Você sabe o que ela é? Você já criou uma definição concreta sobre a fé? Você conhece a definição bíblica de fé? Depois disso, ele foi para Tiro e Sidom e se encontrou com a mulher que foi a única pessoa nos evangelhos a vencer, por assim dizer, uma discussão com ele. Vamos analisar esse momento. Vários fariseus, judeus, queriam experimentar Jesus e queria que, em suas próprias palavras, eles pudessem encontrar Jesus em um deslize, para que pudessem então o injustiçar, o condenar com suas próprias palavras. Mas nenhum deles consegue ganhar ali um debate contra Jesus. Parece que a única pessoa, como diz a lição, como a lição sugeriu, a única pessoa que foi capaz de vencer uma discussão com Jesus foi essa mulher Sirofenícia que vamos estudar hoje. Ainda nós vemos que em Marcos 7 relata outra cura que revela o importante fato de que, por mais impressionante que sejam os milagres, muitas vezes eles não são suficientes para abrir os corações à verdade. Então, olha só,
Na semana passada nós falamos sobre a era dos milagres, que Deus se utilizou de era de milagres em momentos específicos da história. Foram períodos assim que não passaram muito de 50 anos. Nós abordamos aqui que foram períodos onde Deus ele quis validar a sua mensagem e o seu mensageiro, e por isso, para autenticar o mensageiro e a sua mensagem, seria um momento em que a Bíblia seria escrita, nós teríamos o cânon bíblico, palavras sagradas de Deus, e o povo que precisaria olhar para esse texto sagrado como algo muito importante e entender que ele foi providencialmente direcionado ao povo através de milagres. Isso era aqui, como pudesse dizer, a autenticação de que aquela palavra era verdadeira. Por isso, nós ainda aqui vemos que nem sempre os milagres, por mais impressionantes que possam ser, eles levam a uma real mudança, a uma transformação. Os milagres por si só não foram suficientes para as pessoas que estavam com Moisés saindo do Egito em direção a Canaã. Elas viram muitos milagres e mesmo assim foram incrédulas e não conseguiram alcançar os seus objetivos. E com isso nós veremos que o povo vai pedir um sinal, mas Deus não dará nenhum sinal, porque sinal por si só não é capaz de fazer mudança. Afinal, que benefícios os milagres trouxeram aos líderes religiosos que estavam decididos a rejeitar Jesus? Vamos então estudar também em Marcos 8 o significado do pão como símbolo de tradições e ensinos humanos. Essas histórias contêm importantes lições sobre o significado e a prática da vida cristã. A lição vai trabalhar um tema difícil e outros nem tanto, mas você fica aí para que nós possamos juntos analisarmos isso aqui. Muito bem, vamos para a lição da parte do domingo, e a lição no domingo trouxe o título Tradições Humanas versus Mandamentos Divinos. E aqui logo de início a pergunta número 1, que vem com a seguinte questão: que verdades relevantes são apresentadas em Marcos 7, verso 1 ao verso 13? E o texto diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Nós notamos aqui um ponto importante. Jesus tinha feito uma viagem passando por vários lugares, e em muitos desses lugares Jesus fez milagres, curas. Ele apresentou a verdade de uma forma assim muito contundente. E agora nós vemos que os fariseus, os escribas, aquelas pessoas que estavam costumeiramente acompanhando Jesus não para se deleitar com a mensagem que ele tinha, mas sim para o apanhar em algum de suas palavras para que pudesse ser incriminado. Essas pessoas vieram de Jerusalém para Galiléia, onde Jesus estava. E isso dava aproximadamente 130 a 160 quilômetros de distância. Imagine andar tão longe, não para se deleitar com as palavras do Mestre, mas para querer incriminá-lo, para denegrir, para ser um empecilho à causa do Mestre. Você já imaginou isso? Muitas pessoas andaram distâncias longas para ver Jesus, como os gregos que são relatados ali em João capítulo 12. Mas aqui nós vemos pessoas andando longe e distante apenas para o infortúnio de Cristo, para a desarmonia do reino de Deus. Continuamos lendo. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E aqui é um ponto importante, porque nós sabemos que Marcos ele é o evangelista que escreve para os romanos, escreve para os gentios, e por isso aqui nós notamos que ele não está escrevendo para os judeus, porque ele faz questão de explicar alguns costumes que são propriamente dos judeus. E ele diz assim: viram os discípulos de Jesus e como ele comiam sem lavar as mãos. Primeiro ponto, ele quer dizer que não é que os discípulos comiam sem lavar as mãos em uma questão de falta de higiene. Não é isso. Ele está dizendo, olha, eles não lavavam as mãos porque os fariseus tinham o costume, tinham a tradição de lavar as mãos de uma maneira diferente, de uma maneira ritualística, de uma maneira que tinha a ver apenas com o exterior de uma cerimônia, apenas e não com o objetivo de lavar as mãos nas questões higiênicas. Nós podemos ver isso num comentário bíblico. Olha só. A purificação aqui revelada era estritamente ritual, não sanitária. Este rito consistia em verter uma pequena quantidade de água sobre a palma de uma mão e depois na outra, com a mão em tal posição que a água passasse da palma da mão para o punho.
mas não mais além, cuidando-se o tempo todo para que a água corresse de volta para a palma da mão, e depois alternadamente esfregando as duas mãos. A quantidade mínima de água prescrita era que caberia em uma casca e meia do ovo. No entanto, onde não houvesse água disponível, uma ablução a seco era permitida, na qual uma pessoa poderia simplesmente simular o lavar das mãos de forma prescrita. Então você perceba que tinha todo um ritual com as mãos, os punhos, a quantidade de água, toda uma cerimônia, e mesmo que faltasse água, ele poderia participar dessa cerimônia, fazendo ali apenas, como diz o texto, uma ablução, apenas uma simulação de uma lavagem de mãos. Então você perceba que a dificuldade daqui dos fariseus para com os discípulos de Jesus não era higienização, não era questão sanitária, mas sim uma questão ritualística, porque eles pensavam que os discípulos estavam com isso impuros porque não praticaram a tradição, a cerimônia. E Jesus então ele vai ir contra a tradição humana, por isso aqui o título, Tradições Humanas versus Mandamentos Divinos. E nós na sequência vemos o versículo 4. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Verso 5. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus então: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardar a própria tradição. Então nós vemos aqui que Jesus não respondeu diretamente à pergunta que foi feita para ele. Em vez disso, ele defendeu os discípulos, como disse aqui na lição, no parágrafo 3º, por meio de uma resposta dividida em duas partes. Primeiramente, ele citou as palavras incisivas de Isaías, que repreendiam a nação que honrava a Deus com palavras, mas cujo coração estava longe dele. As pessoas do antigo Israel tinham o costume de praticar muitas e muitas cerimônias. E aqui Jesus disse: olha, realmente é com cerimônias que Deus está preocupado? Deus não está muito mais preocupado com as atitudes, os pensamentos, com o cerne da alma, com o ponto central do interesse humano? Por que vocês estão tão preocupados em que os meus discípulos lavem as mãos, sendo que o coração de vocês está sujo? Vocês estão me honrando com os lábios, vocês estão praticando atos e cerimônias que, ao olhar de vocês, é algo importante, mas estão deixando de cuidar daquilo que é mais importante, que é o amor, que é a benignidade, que são os frutos do Espírito Santo. E isso é muito mais importante para Deus do que os próprios rituais e tradições humanas. E com isso nós podemos aqui tirar uma grande lição para nós. Muitas vezes nós, como cristãos, estamos preocupados demais com algumas questões estereótipas, o que fazemos, o que as pessoas irão pensar de nós, e não estamos muitas vezes preocupados com o que Deus irá pensar de nós. Eu preocupo com a roupa e digo: o que as pessoas pensarão de mim com essa roupa? Né? Estarei à altura da moda e das exigências da sociedade? Mas muitas das vezes não fazemos essa mesma pergunta para Deus. Senhor, o Senhor está feliz com a roupa que eu estou vestindo? O Senhor está feliz com as palavras que eu estou falando? O Senhor está feliz com aquelas coisas que eu estou vendo, ouvindo, praticando? Estamos mais preocupados com o que os outros pensam do que Deus pensa de nós. E o texto diz que Jesus citou Isaías, e Isaías diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que significa isso? Muitas vezes nós falamos de Deus, nós cantamos hinos na igreja, mas a nossa mente muitas vezes está longe, pensando em outras coisas, honrando a Deus com os lábios, mas o pensamento longe de Deus. Quão formal passa a ser a vida cristã, na verdade? A segunda parte da resposta de Jesus reproduziu a citação de Isaías. O Senhor citou o mandamento de Deus a respeito de honrar os pais, o que inclui cuidar deles na velhice, e o contrastou com a tradição religiosa segundo a qual alguém poderia apresentar a Deus uma oferta chamada corbã e ainda usar o dinheiro para si mesmo, mas se recusar a usá-lo em favor dos
pais idosos que tivessem em necessidade. E aqui está um ponto interessante. Existia um costume entre os judeus de que se alguém pegasse e dedicasse os seus bens para a oferta do templo, com isso ele estaria livre do cuidado para com os pais, ou que os bens financeiros dele pudessem ser usados para os pais. Mas o mais interessante ainda, que alguns comentários bíblicos vão dizer que a pessoa não precisava necessariamente entregar os seus recursos, os seus recursos financeiros, seus bens para o templo, mas simplesmente ao pronunciar essa palavra corban, ou seja, os meus bens são corban, porque eu fiz voto com os meus bens, por isso pai, por isso mãe, vocês que são idosos e precisam dos meus benefícios, eu não posso ajudar vocês, porque eles foram entregues ao templo. Apenas essa pronúncia de que eles tinham dedicado, feito um voto ao Senhor, os isentava da responsabilidade para com os idosos. Olhem só o que diz o comentário. Se os pais estivessem em necessidade e o filho tivesse os recursos necessários para ajudá-los, mas não tivesse a intenção de fazer isso, ele poderia jurar pelo corban, ou seja, pelo ouro do templo, e pela oferta que está sobre o altar. E assim os seus pais não seriam beneficiados por ele. Esse filho não os ajudaria, e se eles lhe pedissem qualquer coisa, bastava que ele lhes respondesse isso e seria suficiente. Como se pela obrigação desse juramento iníquo, alguém pudesse se libertar da obrigação imposta pela santa lei de Deus. Então aqui você percebe quão mais profundo era isso, porque que Jesus confrontou essa ideia equivocada dos fariseus daquela época, como eles estavam preocupados com os juramentos, como poderiam estar preocupados com a lei de Deus, com a tradição humana. Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão tão preocupados com os meus discípulos participar da tradição de vocês, mas vocês mesmos não têm praticado a lei dos mandamentos, porque o 5º mandamento diz que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. E vocês, por causa de um juramento, por causa de um voto sem sentido, que é uma tradição humana, vocês têm tirado de vocês a responsabilidade do cuidado humano, da honradez, do respeito para com aqueles que são os seus semelhantes. Olha só que ponto importante. Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus e ao fazê-lo estavam pecando. Olhem só que ponto, não é verdade? Jesus estava falando sobre o mal alto, a palavra ou o pensamento mal, a transgressão da lei de Deus, não a negligência de cerimônias externas criadas pelo homem, é o que contamina. E agora ele vai dizer como eles estavam sendo incoerentes com as suas atitudes e com as suas palavras. E outro ponto importante nós vemos no livro Desejado de Todas as Nações, sempre que a mensagem da verdade se apresenta às almas com especial poder, Satanás suscita os seus instrumentos para despertarem ou disputarem sobre a atenção do povo, né? Em questões de menos importância. Ele procura assim desviar a atenção do verdadeiro assunto. Está lá em Desejado de Todas as Nações, página 276, no primeiro parágrafo. Satanás quer desviar a atenção do verdadeiro assunto. Então preste bem atenção, quando Deus estiver apresentando algo para você, não se distraia. Foque no que Jesus realmente quer ensinar para ti. Então os fariseus e os discípulos, eles foram colocados em seu lugar. Qual foi a resposta aos fariseus? Jesus mostrou que não ficou convencido diante da insistência deles em dizer que a purificação das mãos era necessária para estar em harmonia com Deus. Ele opôs claramente os mandamentos da lei de Deus, opondo-se à tradição humana. E nós respondemos a pergunta 1 que diz: que verdades relevantes são apresentadas em Marcos 7? Eu respondi assim: Jesus disse aos fariseus: vocês dizem que meus discípulos estão errados, mas eu digo que errados são vocês, que não guardam a verdadeira lei por causa de tradições humanas. Estão preocupados com questões exteriores e não estão preocupados com questões internas, com a questão dos pensamentos, dos atos e atitudes. E eu preciso ainda gastar um bom tempo ainda falando com vocês sobre isso. Olhem só o que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3, sobre como é o coração do ser humano, porque afinal de contas a lição vai falar sobre de dentro para fora. Existe um livro com esse título do teólogo Dr. Larry Crabb, e ele vai falar justamente do interior do ser humano que precisa ser transformado, mudado. E como é o interior
do ser humano, o meu interior e o seu por naturezas. A Bíblia diz que as pessoas elas são ou serão no final dos tempos egoístas, avarentos, jactanciosos, pessoas prepotentes, arrogantes, pessoas que se acham, que exaltam a si mesmos, serão blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, sem afeição, implacáveis, caluniadores, pessoas que não perdoam o próximo, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E tudo isso aqui são espinhos e abrolhos, porque a palavra de Deus diz que pelos seus frutos os conhecereis. Se essas pessoas praticam esses tipos de atitudes, que é o que vem da alma, que vem de dentro para fora, isso precisa ser mudado e transformado pela palavra de Deus, pela leitura, pelo estudo da palavra, pela oração, pela reflexão daquilo que é mais santo, daquilo que é mais puro. E com isso nós percebemos que quando nós vamos para a Bíblia, em Jeremias capítulo 17, muitas pessoas leem esse texto aqui de uma forma equivocada, quando diz assim, verso 5, Jeremias 17, 5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal do seu braço e aparta do seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 9, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Muitas pessoas olham esse texto e dizem assim, olha, esse texto está dizendo aqui que maldito é o homem que confia no homem, que confia em outro homem, então não posso confiar em ninguém, porque as pessoas me decepcionaram já várias vezes, então eu não vou confiar mais nelas. Ora, o texto não está dizendo isso. O que o texto está querendo dizer, propriamente dito, é que maldito é o homem que pensa em confiar nos pensamentos humanos ou confiar em si mesmo e não confia primeiramente em Deus. Quando o texto diz maldito o homem que confia no homem, o texto está dizendo que você, quando se apoia nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios interesses, nos sentimentos do seu coração ou os pensamentos de sua mente, você com isso pode estar em um caminho tortuoso. Há caminhos que o homem parece direito, mas que no final são caminhos de morte, que é o texto bíblico. Então, tendo feito aqui esse suplemento aqui para que você entenda que de dentro para fora tem a ver com eu lutar contra as minhas tendências, lutar contra os frutos da carne, os estímulos carnais que estão descritos ali em Gálatas capítulo 5, verso 16, ou melhor, verso 17, 18, 19, 20 e o 21. E no versículo 22 e 23 vão trazer para nós a apresentação dos frutos do Espírito Santo, que é aquela pessoa que está lutando para que de dentro para fora ele possa cuidar das coisas, não apenas das questões exteriores. Vamos então para a parte de segunda-feira, que tem como título Mãos Puras ou Coração Puro. Pergunta 2. O que Jesus quis dizer com o enigma de Marcos 7, verso 15? 7, verso 15, que diz assim, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Jesus está ainda trabalhando o ponto de dentro para fora. Não é o alimento que contamina o ser humano, são os pensamentos da mente, os maus desígnios do coração, são os pensamentos, hábitos, atos pecaminosos, atitudes que vão contra o princípio de Deus. É isso que Jesus exemplificou. E é interessante notar que aqui Jesus não estava falando de questão de alimentação. Jesus estava falando das questões do pensamento, das atitudes erradas, da incoerência, da hipocrisia. É isso que Jesus está trabalhando contra. Você precisa entender que desde Gênesis capítulo 6 e 9, ou 7 e 9, nós vemos ali que desde o momento do dilúvio, Jesus apresenta o que é alimento para o ser humano e o que não é alimento. Hoje nós olhamos para muitos alimentos e pensamos assim, tal tipo de coisa é alimento. Mas você precisa entender que Deus é aquele que é suficiente para dizer o que é alimento e o que não é alimento. E ele designou ou definiu algo como alimento e outras que não servem para a nossa alimentação própria. Algumas pessoas, ao lerem esse texto aqui, tentam deturpar o significado do texto ao dizer que nós podemos sim comer aqueles alimentos que foram proibidos lá em Levíticos 11. Mas esse não é o ponto aqui em questão. Aqui diz que seria estranho em Marcos 7, 14 e 19 Jesus rejeitar subitamente as instruções de Moisés,
ali em Levíticos 11, os ensinos de Moisés opõem-se a tradições. Segundo, a tradição que os fariseus promoviam não tem base no Antigo Testamento. As leis alimentares, por outro lado, têm base no Antigo Testamento. Jesus está dizendo assim, vocês estão preocupados com lavar as mãos? Com esse ritual todo que foi apresentado aqui? Mas ele não está na Bíblia. E são coisas que vocês inventaram. Agora, o que está escrito na Bíblia, em Levíticos 11, era algo bíblico que o próprio Pai expressou para Moisés e Moisés passou para o povo. Jesus estava preocupado com a lei do 5º mandamento. Diz, vocês não estão preocupados em honrar o seu pai e sua mãe e respeitá-los? Então vocês estão sendo incoerentes. Por último, o que Marcos 7,19 quer dizer ao explicar que Jesus purificou todos os alimentos não é que as leis alimentares foram abolidas, mas que as tradições a respeito da contaminação pelo toque eram inválidas. Vamos ler o verso 19 que diz assim, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Ou seja, todos os alimentos que para Deus são designados alimentos. Não o que você acha que é alimento, ou que as pessoas acham que é alimento. É assim o que Deus acha como alimento. Todas as coisas que são para alimento, designadas em Levíticos 11, e também antes disso, muitas pessoas vão dizer que Levíticos 11 é época de Moisés, mas Deus já explicou isso antes de Moisés existir, na época de Noé, já existia uma designação do que é alimento, uma identificação do que é alimento e o que não era alimento. E Jesus está dizendo aqui que os alimentos são puros, aqueles que foram designados pela palavra de Deus. E o que contamina o ser humano não é um verme, uma bactéria. Jesus não estava querendo dizer que comer o alimento sem lavar as mãos eu queria trazer problema, mas sim estar com o coração longe de Deus. E até anotei aqui na minha lição um ponto do livro das Diretas das Nações, página 277, parágrafo 1, que diz que, pondo suas próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabis estavam colocando-se acima de Deus. Muitas vezes nós também estamos colocando-nos acima de Deus, fazendo aquilo que está de acordo com o nosso interesse e não com o interesse de Deus. Na pergunta, então, número 3, o que realmente torna alguém contaminado? Vamos ler Marcos 7, 20 a 23, que diz assim, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, suas palavras, suas atitudes, sua arrogância, sua prepotência, seu egoísmo. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O ser humano é contaminado por todos esses aqui frutos da carne, os estímulos carnais, como já apresentamos. Então a resposta seria os pensamentos, os sentimentos maus do coração, os estímulos carnais. Ele explicou que o mal vem do coração, o centro de quem a pessoa é. Ele apresentou uma lista de pecados que começam com maus pensamentos e terminam com más ações. Você já percebeu isso? Quando vamos cometer alguma coisa de errado, isso sempre começa com maus pensamentos e eles vão sendo nutridos e levam então às atitudes. Que tipo de pensamento você tem nutrido a sua mente? O que tem estimulado a sua mente? Você estimula a sua mente com jogos, filmes, séries, com livros que abordam assuntos das trevas irrelevantes para a vida espiritual? Então é importante pensarmos nisso. E Jesus, ele disse, não se colhe espinhos, ou melhor, não se colhe uva dos abrolhos, Então não tem como colher coisa boa daqueles que só praticam mal ou maus pensamentos. Quando combinamos o 5º mandamento, Marcos 7:10, com essa lista de pecados, Marcos 7, 21 a 23, percebemos que Jesus mencionou todos os mandamentos da segunda tábua do Decálogo. Além disso, em Marcos 7:7, ele se referiu à adoração vã, que diz respeito à essência dos primeiros 4 mandamentos do Decálogo. Assim, ao longo dessa passagem, Jesus se posicionou como defensor da lei de Deus. Eu achei isso aqui muito interessante, não é mesmo? Podemos ter uma teologia correta, mas não ter o coração sobre o controle de Deus? Sim, podemos conhecer muito e não praticar. Era isso que faziam os fariseus. E você também pode errar nisso. Nós, o povo adventista do 7º dia, fomos conhecidos durante muitos e muitos anos como povo da Bíblia. Mas ao decorrer dos anos, temos visto que as pessoas não têm praticado o princípio bíblico que está na essência. Estamos dia após dia preocupados com culto, com programações, com missão isso, missão aquilo, envolvidos,
mas envolvido de uma questão apenas estereótipa, preocupado apenas com a foto, de poder lançar e colocar aquilo no Instagram, nas redes sociais, olha, mostrar o que eu estou fazendo. Mas realmente você está fazendo isso de coração? Sua prática, ela tem levado a resultados duradouros? Ou é algo apenas passageiro, apenas para inglês ver, como diz o ditado? Nós precisamos pensar nisso, isso é muito delicado e importante. Vamos aqui para a parte de terça-feira, migalhas para os cachorrinhos. Que lições importantes encontramos na história de Marcos, capítulo 7, 24 a 30. Então, aqui nós vemos que Jesus, depois de falar com aqueles homens sobre a contaminação humana, o texto continua dizendo, verso 24, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então era uma mulher pagã, grega, e ela vai ter Jesus querendo que Jesus cure não a si mesmo, mas a sua filha. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa dessa palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. E o interessante é que a lição falou aqui, assim como as passagens desafiadoras que estudamos na lição de ontem, a lição de segunda-feira, a história desse texto também levanta questões interessantes, porque Jesus respondeu de maneira tão dura àquela mulher, chamando-a indiretamente de cachorrinho. Então, olha aqui para vocês verem. Jesus está dizendo assim, olha, não é bom você pegar o alimento que você dá para o seu cãozinho de estimação e jogá-lo para um cão que vive na rua. Jesus estava dizendo assim, olha, eu vim para o povo judeu, eu vim para pregar o evangelho para eles, para cumprir as profecias que ele tantos anos esperavam. E não é bom tirar o alimento dos filhos para dar para aqueles que não são filhos, em outras palavras. E aquela mulher mais sábia e humilde, ela continuou insistindo. E Jesus aqui, ele se resiste e ele parece um tanto quanto duro, mas não é porque ele queria representar isso, é porque ele queria dar uma lição nos discípulos. À medida que a mulher foi insistindo, os discípulos estavam olhando com Jesus e dizendo, Senhor, despede essa mulher, deixa ela embora. Ou, o nosso mestre partilha do mesmo pensamento que cada um de nós, porque existia um grande preconceito entre os judeus e aqueles que eram pagãos, ou seja, que eram gentios. Os discípulos achavam que essas pessoas não tinham vez, não tinham oportunidade no que diz respeito a estar na presença de Deus ou de receber as mensagens de Deus assim como eles recebiam. Eles se achavam mais importantes do que os gentios. E Jesus agora, para demonstrar para os discípulos que era importante não ter preconceito e de estar aberto para pregar o evangelho a todas as pessoas, ele começa a fazer-se de durão, para que aquela mulher insistisse e a sua fé fosse sobressaltada diante da circunstância e isso pudesse ser um ensino, uma lição para os seus discípulos, certo? E aqui nós vemos assim, ele disse que os filhos deveriam ser alimentados primeiro. Se existe um primeiro, aparece logo que exista um segundo. Outro ponto é que Jesus usou o diminutivo da palavra cachorro, que nesse contexto não significa filhotes, mas cachorros que ficavam na casa, em contraste com os cachorros de rua. Em sua resposta, a mulher retomou esses indicadores, sendo bastante incisiva, e disse, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Por que a mulher deu essa resposta? O amor pela filha a impulsionou e ela continuou insistindo, Senhor, eu sei que eu não sou digna, eu sei que eu sou pecadora demais, eu sei que o meu povo é um povo que não segue os costumes que os judeus seguem, que são os verdadeiros. Eu sei que nós por muitos anos rejeitamos a tua palavra, mas Senhor, os cãezinhos que são cachorrinhos de rua também comem das migalhas que as pessoas jogam e caem das mesas. Por mais que o Senhor não possa me dar um pão inteiro, que é a bênção completa, me dê pelo menos as migalhas, e as migalhas por si só irão curar a minha filha. Olhem só que fé, olha só que palavras, não é mesmo? E Jesus exalta essas palavras, por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara.
Jesus queria trazer uma lição e ensinar para os discípulos a importância de não julgar um livro pela capa, de não ter preconceito, de preocupar com o que está dentro, de dentro para fora. Perceba o contraste que existe com a atitude dos fariseus e com a atitude dessa mulher cirofenícia, que era essa mulher daquela localidade pagã, não é mesmo? E aqui a minha resposta para essa pergunta foi: Jesus mostrou como as barreiras devem ser demolidas. Qualquer discriminação é abominável a Deus. Nós, como cristãos, precisamos derrubar os muros que existem de separação entre brancos e negros, entre gordos e magros, entre pessoas nortistas ou sulistas. Enfim, existe muitas vezes essa brincadeira entre os cristãos de menosprezar, às vezes, o nordestino, o que é sulista, o que é do sul, aquele que é branco, aquele que é negro, aquele que fala de uma maneira diferente, mas nós somos todos irmãos. Entre nós não pode existir grego ou judeu, como disse Paulo. Entre nós precisa existir uma humildade e precisa existir entre nós esse amor fraterno, esse cuidado, porque somos juntos membros da família de Cristo, filhos de Deus e não filhos da ira, não é mesmo? O texto diz que a resposta da mulher revela sua fé. Chamar de migalha o poderoso milagre de curar sua filha à distância indicava que o poder de Jesus era especialmente grande. Ora, se aquele milagre é uma migalha, imagino que seria um pão inteiro, não é mesmo? A lição trouxe essa colocação até interessante. Além disso, a resposta mostrava que atender àquele pedido era uma questão pequena para Jesus. E ele ficou comovido com essa fé e atendeu o pedido da mulher. E por último, a lição traz aqui uma citação do Exegeta das Nações que diz assim: por sua maneira de lidar com ela, Jesus mostrou que aquela que era considerada uma mulher rejeitada de Israel não era mais estranha, mas uma filha na família de Deus. E como filha tinha o privilégio de partilhar das dádivas do Pai. E aqui é interessante porque é ressaltado a metáfora da família, não é mesmo? A Bíblia apresenta a metáfora da família, a metáfora do edifício, a metáfora da agricultura, a lavoura de Deus sois vós, como diz em 1 Coríntios 3, verso 9. E é apresentado também a Bíblia vários outros tipos de metáforas, como a metáfora aqui do tribunal, né? Juízo, enfim, metáfora da família. Jesus mostrou que as barreiras devem ser demolidas. Preconceito tem construído fortes muros de separação entre as diferentes classes sociais e nós não podemos ter esse muro de separação. Nós odiamos o pecado, mas precisamos amar o pecador assim como Jesus. Não precisamos concordar com o pecado, mas por isso não precisamos discriminar as pessoas que vivem no pecado. Precisamos ir até elas com amor e mostrá-las o caminho a seguir. Muito bem, vamos para a parte de quarta-feira, a cura do surdo e do gago. E aqui nós vamos entrar um ponto de outros milagres, né? Vemos milagres acontecendo aqui. Semana passada nós vimos a era dos milagres, os momentos da era dos milagres, e vamos ver por que muitos não fazem milagres hoje. Até nos comentários alguém foi um tanto assim quanto duro, dizendo: vocês pastores estão falando aí de milagres, é porque vocês não fazem milagres hoje, não é mesmo? E enfim, e fez uma crítica aqui ao comentário. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Será que Jesus está preocupado com o milagre exterior mais do que o milagre interior? Pastor, o que seria o milagre exterior e o milagre interior? O milagre exterior são todas essas questões que nós muitas vezes buscamos a Deus, cura física, pedindo a Deus uma questão que Ele resolva uma resolução de algum problema familiar, algum problema financeiro. Estamos constantemente atrás de Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada para conceder a nós pedidos e desejos, mas não estamos preocupados com o milagre da salvação, de considerarmos o que é pecado, de buscarmos aquilo que é justo. E para isso eu trouxe para vocês alguns textos bíblicos, alguns pontos, e aqui eu quero fazer um suplemento teológico com você nessa questão dos milagres. Olhem só para a tela. Podeis perguntar: por que então não nos valemos da obra e curamos os doentes como fazia Cristo? Respondo: não estáis preparados. Alguns têm crido, alguns têm sido curados, mas há muitos que se tornam doentes por intemperança no comer ou por descenderem com outros hábitos errôneos. Ao ficarem doentes, oraremos em seu favor para que se levantem, a fim de que continuem a mesma obra novamente? Deve haver uma reforma em nossas fileiras. Muitas pessoas estão indo a Deus buscando uma cura, mas não estão preocupados em sanar
o cerne do problema e pedem a Deus uma cura, e nós oramos pela cura dessas pessoas, mas depois que eles recebem a cura, eles não mudam o estilo de vida, não mudam o que diz respeito à sua alimentação, não dormem nos horários adequados, não tomam bastante água, como é sugerido pelo regime alimentar. E quando você lê o livro Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre o Regime Alimentar, você e eu notamos que estamos muito longe do original de Deus, porque o real propósito da educação é levar o homem a ser novamente a semelhança do que foi criado antes, ser semelhante ao seu Criador. E aqui o interessante que diz que há muitos que se tornam doentes por intemperança no comer. Estamos tão preocupados com sermos curados, mas se formos curados, voltaremos a viver uma vida errada, não condizente com aquilo que pregamos. E ela continua dizendo, deve haver uma reforma em nossas fileiras. Quando eu falo ela, eu me refiro à autora do livro, a profetisa do Senhor, no livro Medicina e Salvação, na página 15, cumpre que as pessoas alcancem mais elevada norma antes que possamos esperar que o poder de Deus se manifeste de maneira acentuada em favor da cura dos doentes. Porque muitas vezes nós queremos cura, mas não queremos ter transformação. Na sequência, temos ainda o texto Desejado das Nações, diz assim, fariseus e saduceus foram então à busca de Cristo pedindo um sinal do céu. Quando nos dias de Josué, Israel saiu à batalha com os cananeus em Bet-Horon, o sol se detivera à ordem do chefe, até que fosse conseguida a vitória. E muitas idênticas maravilhas se tinham operado na história deles. Um sinal assim foi solicitado de Jesus. Esses sinais não eram, todavia, aquilo que os judeus necessitavam. Nenhuma prova meramente externa lhes seria proveitosa. O que precisavam não era iluminação intelectual, mas renovação espiritual. Então a lição vai citar aqui um momento em que os fariseus pedem um sinal de Jesus. Também querem milagres, mas não era isso que eles precisavam. Eles precisavam de uma cura interna, uma cura espiritual. E na sequência diz assim, mais alta prova de que veio de Deus é revelar sua vida ou caráter divino. Ele fez as obras e falou as palavras de Deus. Tal vida é o maior de todos os milagres. Quando você vive uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida onde você busca a perfeição cristã, você está vivendo um milagre de Deus, porque o ser humano por si só não pode fazer nada do que é bom, não pode produzir frutos dignos de arrependimento. Então a bondade de Deus que tem conduzido você ao arrependimento. São palavras bíblicas. E muitas vezes nós menosprezamos, até discriminamos pessoas na igreja que estão buscando a santificação, dizendo, aí lá vai o certinho, né? Ali lá vai o perfeccionista. Mas não é assim, meus irmãos. Nós precisamos notar que essas pessoas que estão buscando cada dia ser mais fiéis à presença de Deus, elas precisam ser olhadas como pessoas que estão sendo fiéis. E eu e você precisamos também ser fiel. Só que na tentativa, muitas vezes, de desculpar os nossos erros, nós falamos, não, aquilo ali está sendo perfeccionista demais, não precisa preocupar tanto com essas questões assim nada, não precisa desviar tanto do pecado assim nada. Será que seria mesmo? Nós precisamos tomar cuidado sim com as questões exteriores, mas nós precisamos preocupar muito com a questão interior. E você, está preocupado com as questões interiores? O que seria então um milagre interior? Olhem só, quando se apresenta em nossa época a mensagem da verdade, há muitos que, como os judeus, exclamam, mostrai-nos um sinal, operai-nos um milagre. Cristo não operou nenhum milagre a pedido dos fariseus. Não fizeram milagre algum no deserto em resposta às insinuações de Satanás. Não nos comunica poder para nos vindicarmos a nós mesmos ou satisfazer as exigências da incredulidade e do orgulho. Mas o Evangelho não deixa de mostrar o sinal de sua origem divina. Não é um milagre que nós possamos nos libertar do cativeiro de Satanás? A inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano e é implantada pela graça de Deus. Você e eu precisamos entender que quando nós removemos uma pessoa do caminho das trevas e conduzimos eles para a maravilhosa luz, quando essa pessoa começa a perceber a graça de Cristo e o seu poder e mudar de vida, tendo hábitos assim mais felizes, essa pessoa vai mais para a igreja, começa a cantar mais hinos, começa a ser diferente ao tratar as pessoas, muda o seu linguajar, muda o seu jeito de vestir a roupa, muda o seu jeito de alimentar, reúne a família para orar, pede perdão, uma coisa que não fazia antes quando ele magoou alguém. Isso tudo é um milagre do céu, meus queridos irmãos. É um milagre ver uma pessoa que antes se preocupava apenas em trabalhar, mas agora dedica uma hora da sua semana para dar estudos bíblicos, dedica tempo para orar para as pessoas que ama. E ainda o texto vai dizer assim, quando a pessoa que era dominada por uma vontade obstinada e má é posta em liberdade e se entrega de todo o coração à influência dos celestiais instrumentos de Deus, opera-se um milagre. Quando você se coloca no lugar
onde os anjos podem trabalhar em você e o Espírito Santo pode atuar em você. Isso é um milagre. Assim também quando um homem esteve sob o poder de forte ilusão e chega a compreender a verdade moral, toda vez que uma alma se converte e aprende a amar a Deus e guardar-lhes os mandamentos, cumpre-lhes a promessa por eles feita. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, Ezequiel 36, 26. A mudança do coração humano, a transformação do caráter, é o milagre que revela um Salvador sempre vivo, operando para salvar almas. Uma vida coerente em Cristo é um grande milagre. Sua vida é uma vida coerente ou uma vida incoerente, onde você prega uma coisa e vive outra? Onde você diz assim, olha, precisamos ter um regime alimentar saudável, precisamos cuidar do nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e assim que você tem oportunidade, você come aquilo que não deve. Você diz, olha, nós precisamos ser fiéis, precisamos adorar a Deus com nossos lábios. E quando você vira as costas e saiu do culto e vai participar de um junta-panela ou de outra atividade, você começa a falar mal do próximo, do amigo, do irmão, da atitude daquele ou daquele outro ancião ou diácono, daquela irmãzinha. Percebe como é um milagre quando nós mudamos de vida, como começamos a guardar os mandamentos de Deus, isso é um milagre. Quando temos transformação de caráter, é um milagre. Quando o Salvador vivo é representado através de suas atitudes, isso é um milagre. Nós precisamos operar para salvar almas, e o texto diz, uma vida coerente em Cristo é um grande milagre. Por isso, meu irmão, preocupe-se mais com o milagre da salvação, o milagre da transformação, o milagre do abandono dos hábitos errados, e não fique tanto em busca de milagres próprios. E aí, retornando aqui àquela crítica que foi feita nos comentários, de maneira assim abrupta, eu respondo aqui, nós precisamos lutar para que o milagre seja um milagre interior, de dentro para fora, e não um milagre apenas exterior. Que adianta se Jesus curar essa pessoa de uma doença na perna, de uma doença no organismo, se essa cura não será para a honra e glória de Deus? Muitas vezes Deus não dá um milagre, não opera uma cura, ou Ele atrasa em dar aquilo que a pessoa precisa ou quer, para que o nome dele seja exaltado. Mas em muitos momentos Deus sabe que pode curar aquela pessoa e ela vai continuar um estilo de vida equivocado e errado, que vai só denegrir a obra de Cristo e o ministério de Cristo. Então Jesus está muito mais preocupado em salvar você, em tirar a sua mentalidade equivocada, em mudar os hábitos errados do seu coração, para que você seja salvo. Por que adianta Jesus salvar você nessa terra fisicamente e você viver apenas 80 anos e depois morrer? Ora, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo, ou Lázaro está vivo até hoje? Não. A ressurreição de Lázaro não foi para a exaltação de Lázaro, mas para a exaltação do reino e para a honra e glória de Deus, para que as pessoas vissem que assim como ele ressuscitou Lázaro, ele pode ressuscitar você no dia que ele voltar. Mas isso se o milagre verdadeiro do interior tiver sido promovido, tiver acontecido. Eu pergunto para você, você tem vivido o milagre da transformação? Se você tem vivido, conte para mim aqui nos comentários, eu ficarei feliz em ler esse seu testemunho e irei glorificar a Deus aqui com as minhas orações também por você. E aqueles que procuram um milagre de Deus, se você está procurando um milagre apenas físico, eu desafio você a primeiramente começar a procurar os milagres espirituais, de dentro para fora, o milagre da transformação. Porque ao ver o milagre da transformação, a pureza do caráter, e você for se moldando, ou melhor, Deus for moldando você, você permitir-se ser moldado por Deus através da comunhão, através da oração, através do estudo da Bíblia, eu tenho certeza que os milagres externos também acontecerão. Porque Jesus está importando com você e quer transformar você. Ele quer que a sua vida seja uma evidência da glória de Deus, para que as pessoas exaltem a Cristo olhando para você e para suas atitudes. Vamos aqui agora ler o texto, né? Eu iniciei aqui falando da cura do surdo e do gago, falando de milagres, mas não li ainda a pergunta 5. Leia Marcos 7, 31 a 37. Quem foi levado a Jesus e o que ele fez por aquela pessoa? Vamos ler. Marcos 7, 31 em diante diz assim: de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar de Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Então o surdo e gago não ouviu falar de Jesus, ele não tinha essa capacidade. As pessoas ouviram de Jesus e disseram: olha, nós temos aqui esse nosso parente, nosso amigo, precisamos levá-lo até Jesus para que ele seja curado. Muitas vezes tem pessoas que não têm conhecimento sobre Jesus e o que ele pode fazer, mas você tem esse conhecimento, eu tenho esse conhecimento e precisamos levar as pessoas até Jesus.
Então lhe trouxeram surdo e gago e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Jesus então tira ele à parte, na tentativa de, olha, eu vou curar essa pessoa aqui, mas lembra do segredo messiânico? Eu não quero que as pessoas vejam e fiquem alarmadas, enfim, ou que elas fiquem eufóricas, né, melhor dizendo, né, que elas fiquem eufóricas e que danifiquem ou atrapalhem o meu ministério. Jesus tira uma parte ali e ali diz que ele pôs o dedo nos ouvidos, toca a língua dessa pessoa, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Jesus ergue os olhos aos céus. Eu fiz questão de anotar aqui que é o único momento de cura que Jesus ergue o olhar ao céu, né? Em outros momentos ele fez isso, quando ele ressuscita Lázaro, ele olha para o céu. No momento quando ele multiplica pães e peixes, ele olha para o céu. Mas o único momento que ele faz uma cura e ele ergue o olhar ao céu é esse momento. E ele diz Efatá, Efatá significa abre-te, ou seja, que essa pessoa possa novamente ouvir, que essa pessoa novamente possa falar. Essa pessoa não era muda, mas era gago, né? Uma dificuldade na audição atrapalhava também na pronúncia das palavras. E o interessante é que Jesus agora ele está em uma região onde antes foi rejeitado. Aquela região ali de Decápolis, onde era também um local de Gadara, os Gesarenos, enfim, naquele local onde aconteceu aquele episódio que nós lemos na semana passada, onde Jesus expulsou vários demônios que existiam ali naquele homem, que era o ex-endemoniado, e ele agora fica na região, prega o evangelho de Cristo. As pessoas tinham rejeitado Jesus por causa da perca de mais de 2.000 porcos que foram lançados ali no precipício, e aquelas pessoas rejeitaram Jesus, mas agora aquele homem tinha ficado ali, aquele ex-endemoniado tinha testemunhado, agora as pessoas estavam preparadas para receber a mensagem de Deus, e Jesus realmente foi bem recebido, as pessoas vinham até ele, multidões e multidões vinham até Jesus, e Jesus agora ele abre os ouvidos daquelas pessoas. Jesus, antes de curar aquele homem, ele suspira, e a lição diz assim, por que ele suspira? Ele suspirou ao pensar nos ouvidos que se não abriam à verdade e nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. Interessante, não é mesmo? Jesus olha para o céu, suspira. Senhor, por que existem tantas pessoas que não abrem os seus ouvidos para ouvir a mensagem? Eles não têm essa dificuldade como esse aqui que não me ouve, não pode ouvir por uma questão física, mas eles não querem ouvir porque o coração está duro. Outros porque a língua se recusa a me reconhecer como Redentor, como Salvador. E aí eu continuo dizendo, abriram-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou os empecilhos da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendavam, tanto mais eles divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Jesus faz tudo com muita perfeição, com muito interesse. Jesus faz tudo com muito cuidado e Ele se preocupa muito com você, se preocupa muito comigo. E isso é magnífico, isso é maravilhoso. Jesus põe os dedos, né? Ele mostra o surdo que ele vinha para curar, e ele transmite a ideia de estar interessado. Quando alguém coloca a mão em você, quando te abraça, quando olha o seu rosto, quando você leva seu filhinho para ser examinado pelo médico e o médico diz, fica apenas olhando com o computador ou com a caneta anotando os pontos e não olha nem para o seu filhinho, não examina, não coloca a mão e não olha no olho da criança, não olha no seu olho, isso machuca você e isso você vê falta de interesse. Mas quando você leva no médico, o médico, traz aqui papai, traz aqui mamãe, coloca ele aqui e examina e olha a criança e olha para a criança e conversa, você se sente amado, se sente querido, não é mesmo? É isso que Jesus queria fazer ao colocar o dedo, colocar a mão, ao olhar no olho, mostrar que estava interessado com a condição daquela pessoa. Jesus é assim, ele se interessa com você por mais que as pessoas não se interessem, tá certo? E nós podemos ver aqui que nós já falamos sobre a cura, como ela acontece hoje, por que não acontecem muitas curas hoje, você viu aí comigo. Então, para a pergunta, quem foi levado a Jesus e o que ele fez por aquela pessoa, eu coloquei, ele estava em Decápolis, foi onde ele foi rejeitado pelos gadarenos, mas agora ele é aceito, multidão se reúne diante dele e Jesus cura um surdo e gago
curou com o seu poder, com as suas próprias mãos, demonstrando interesse. Jesus não percorreu a distância mais curta para retornar à Galileia, vindo de região de Tiro a Sidom. Parece que ele saiu da região de Tiro em direção ao norte, subiu pela região de Sidom, depois para o interior e desceu pela região nordeste do mar da Galileia, chegando finalmente perto do mar. Foi um caminho tortuoso, provavelmente dando bastante tempo para que ensinasse os seus discípulos. O texto não diz quem levou o homem a Jesus, mas o problema dele era claro, ele não conseguia ouvir e tinha dificuldade em falar. Ainda aqui embaixo no quarto parágrafo diz que Jesus restaurou a audição do homem e o capacitou a falar. Esse suspiro ilustra os limites que Deus colocou sobre si mesmo no que diz respeito ao livre-arbítrio da humanidade. Jesus não veio para forçar ninguém a aceitá-lo, né? Ele deixa cada um ser conduzido livremente até Ele. Ele não força a nossa escolha. Somos livres para escolher quem conduzirá a nossa vida. O príncipe da vida ou o príncipe das trevas? Você vai deixar quem governar a sua vida? O príncipe das trevas ou o príncipe da luz? O príncipe da vida? Jesus poderia abrir os ouvidos dos surdos, mas não forçaria corações incrédulos a reconhecer que Ele era o Messias. Veja o que a lição está pretendendo aqui. Ela está dizendo, contrastando a atitude dos fariseus e escribas com a atitude daquela mulher sirofenícia, com a atitude desse homem que foi curado aqui, gago, né? E ainda a lição parte para a parte de quinta-feira, onde nós vamos analisar outros pontos aqui. Cuidado com o fermento dos fariseus. Que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Então, olhem só que ponto importante. Quando nós pegamos aqui a nossa Bíblia, você viu que nós estudamos o capítulo 6. No capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, nós falamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Logo em seguida da multiplicação dos pães e peixes, Jesus ele vai falar que ele é o pão do céu, o pão da vida. Marcos, Mateus e Lucas não registram isso. O único que registra isso é João, capítulo 6. Jesus vai dizer isso. Eu estou apenas voltando aqui com você esse ponto para que você possa contextualizar a situação. E quando nós chegamos em João capítulo 6, você vê que Jesus anda sobre o mar depois de multiplicar pães e peixes. Isso também está em Marcos, nós lemos na semana passada. Mas a partir do versículo 22, Jesus começa a dizer que ele é o pão do céu, ele é o pão da vida. E os outros evangelistas não apresentam isso. Não apresentam, porque o que é isso, né? Eu até notei, Marcos e Mateus passam por alto o relato de que Jesus é o pão do céu, o pão da vida. E Jesus permanece na Galileia durante a época da Páscoa, e no fim da Páscoa, por volta ali de abril e início de maio, Jesus se encontra com os fariseus e escribas, como lemos em Marcos capítulo 7, verso 1. Só que a lição aqui não apresentou, e se você quiser se adentrar, o que aconteceu depois que Jesus andou sobre o mar e antes dele se encontrar com esses fariseus que estavam preocupados com os discípulos de Jesus lavarem as mãos, essa questão de contaminação, acontece o momento que ele diz, eu sou o pão do céu, vocês me rejeitaram, vocês pedem um sinal, porque o povo antes queria um sinal, né? Lá no deserto Deus mandou o maná como um sinal, e você, que sinal você faz? Então é interessante que nós vamos adentrar a um segundo ponto no capítulo 7 agora, onde o capítulo 7 vai falar de uma segunda multiplicação, ou melhor, vamos entrar no capítulo 8, onde o capítulo 8 vai falar sobre uma segunda multiplicação de pães e peixes. E eu muitas vezes me perguntei assim, por que Jesus fez multiplicação de pães em um primeiro momento e fez uma segunda multiplicação de pães e peixes? O povo já não tinha percebido que Jesus podia transformar pouco alimento em uma grande quantidade para satisfazer e alimentar uma multidão? Por que Jesus precisou de fazer uma segunda multiplicação de pães e peixes? E eu estou contextualizando aqui para que você entenda o que eu quero apresentar. Vamos ler então Marcos capítulo 8, voltando aqui para Marcos capítulo 8, fala da segunda multiplicação de pães e peixes, no capítulo 8, logo no início. E interessante é trazer logo para você a resposta de que Jesus estava querendo mostrar para as pessoas o que ele é capaz, mostrar que ele é Deus divino e que ele se preocupava não só com os judeus, como também com os gentios. Como assim? A primeira multiplicação dos pães e peixes foi feita em Betsaida, que era a terra ali de alguns discípulos, como por exemplo Pedro era de Betsaida, ele morava em Cafarnaum, mas ele era de Betsaida. E Jesus faz o primeiro milagre em Betsaida, onde o povo era praticamente todos judeus.
Agora, quando ele está na região de Decápolis, ele faz a segunda multiplicação de pães e peixes, porque ele faz uma multiplicação de pães e peixes para mais pessoas gentias. Jesus está mostrando com isso que ele se preocupa com aqueles que são da sua casa como aqueles que não são. Ele quer providenciar alimento para aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Alimento físico, mas também aqui está falando de alimento espiritual, de cuidado, de amor para com todos. Então é por isso que Jesus faz duas multiplicações de pães e peixes. Uma em um território judeu e outra em um território gentil. Você pode ler isso no livro Deserto das Nações, que a lição até indicou para nós lermos aqui, os capítulos que tem como título Tradições Fatais, Barreiras Demolidas e o Verdadeiro Sinal. Nesse capítulo, o Verdadeiro Sinal vai falar então sobre isso. Leia lá para ser complemento da sua lição. Que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Marcos 8, verso 11 a 13 diz: E saindo os fariseus, puseram-lhe a discutir entre eles e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não lhes dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Você lembra que nós lemos um texto sobre isso, né? Eu vou voltar para você ler aqui, onde diz assim: o que precisavam não era uma iluminação intelectual, mas uma iluminação espiritual. Um sinal assim foi solicitado de Jesus. Esses sinais não eram, todavia, aquilo que os judeus necessitavam. Nenhuma prova meramente externa seria proveitosa. O que precisavam não era iluminação intelectual, mas renovação espiritual. Nós lemos esse texto, voltando aqui só para contextualizar aqui com o momento. E nós podemos então responder que a incredulidade desses discípulos era inúmera. Eles tinham visto inúmeros sinais e não creram. E mesmo eles pedem mais um sinal, mas já tinham visto tantos sinais, já tinham determinado que mesmo que vissem os maiores sinais, eles não iriam crer, não iriam aceitar, o coração duro, a blasfêmia como do Espírito Santo que nós vemos aí há algumas semanas, né? E eles já tinham determinado no coração que não se renderiam a Deus. Eles estavam ali naquela localidade, e aqui diz que Jesus não mostrou seu poder para convencer aquelas pessoas porque ele sabia que não adiantaria. Seus ouvidos estiveram fechados aos milagres e sinais do céu, não eram capazes de convencer. Quem eram os verdadeiros surdos aqui? Não era aquele surdo gago que ele tinha curado anteriormente, no capítulo 7, verso 31 e 37. Os verdadeiros surdos eram os fariseus, né? Olha o contraste que a lição está fazendo para nós. Certo? O verdadeiro surdo eram os fariseus. E a pergunta 7, leia Marcos 8, 14 a 21, do que os discípulos haviam se esquecido e que verdade Jesus destacou. 14 na sequência diz assim: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ele estava dizendo aqui da atitude dos fariseus, do pecado que eles tinham. Fermento sempre na Bíblia é usado como símbolo de pecado. E ele discorria entre si e que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de que quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Jesus aqui ele faz o uso de uma questão retórica. O que é uma questão retórica? Ela tem o objetivo de fazer perguntas não para obter uma resposta. Uma pergunta retórica, ela tem como objetivo estimular a reflexão do indivíduo, que eles entendessem de que Jesus não estava falando ali de fermento, de pão físico, ele estava falando do fermento dos fariseus, a condição de incredulidade, de pessimismo, a condição de não querer aprender, né? A condição de pecado que estavam os fariseus e Herodes, que não o aceitavam, que não o escutavam, que não mudavam, que não tinham atitudes boas e proveitosas. Jesus queria estimular a eles que eles lembrassem da primeira multiplicação de pães e peixes, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? E depois o momento que ele faz a segunda multiplicação de peixes ou de pães e peixes para os gentios, que sobra 7 cestos. Os discípulos vão dando respostas, mas Jesus ele quer, na verdade,
mostrar para os discípulos a sua letargia espiritual. E aqui fica, o que é letargia espiritual, pastor? É a insensibilidade perante o milagre, perante o plano espiritual de Deus. É a comodidade, é a inércia, é a indiferença que os discípulos estavam demonstrando. Jesus está dizendo assim, vocês não estão vendo? Vocês não perceberam? Vocês também estão surdos, não é? Como aquele homem que eu curei, surdo e galgo? Ou como os discípulos que também estão surdos, que não querem enxergar? Vocês precisam entender isso. E ele vai ser um pouco mais criterioso com os discípulos. E aqui fala, a resposta que eu dei para a pergunta 7, do que os discípulos haviam se esquecido e que verdade Jesus destacou, eu coloquei, esqueceram de quem ele é e o que ele pode fazer pela fé nele. O que Jesus pode fazer e o que eles podem fazer pela fé nele. Jesus destacou então a sua letargia, a sua indiferença, a sua inércia, a sua comodidade, a sua falta de fé. E nós, para terminarmos aqui, eu gostaria de perguntar a você, que tipo de religião você desempenha? É uma religião para honra e glória de Deus? Você demonstra zelo apenas por questões tradicionais, porque senão o pastor verá, senão as pessoas da sua comunidade o verão como uma pessoa indisposta, como uma pessoa incrédula, como uma pessoa que não tem fervor? Ou você é zeloso com as coisas de Deus porque Jesus está vendo todas as coisas e você quer honrá-lo acima de tudo? Desejo de um caminho mais fácil do que nos é designado por Deus, que leva a substituir os preceitos divinos por teorias e tradições humanas? Será que estamos procurando apenas uma apresentação exterior da nossa vida? Ou estamos preocupados com a verdadeira sinceridade, com a verdadeira religião, com o propósito firme do coração, do zelo pela glória de Deus? Essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo. Você tem zelo pelas coisas de Deus? Você tem zelo em estar na presença do Senhor? Quando você está na igreja, você preocupa-se com aquele momento como se fosse único? Ou você honra a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele? Você até vai à igreja com sua Bíblia, com a sua lição na mão, porque os seus pais o pedem, ou porque você foi acostumado a vida toda a fazer isso? Ou você está indo realmente de coração? Quando é passado o Provai e Vede, ali o relato, o testemunho das missões mundiais ao redor do mundo, você presta atenção? Você se comove com aqueles testemunhos? Quando é apresentado para você um desafio para que a sua alma seja renovada, você enxerga isso como uma palavra de Deus ou você pensa assim, olha, esse pregador, essa pessoa que está dirigindo aqui essa programação está indo longe demais? Será que você é sensível à voz do Espírito Santo ou insensível a ponto de rejeitar a mensagem que Deus está passando para você? Eu digo para você e para mim hoje, quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que essa mudança é um sinal verdadeiro de um milagre interior. Gostaria de você de viver um milagre interior em seu coração. Gostaria de você de mudar-se de dentro para fora, mudando o seu coração, porque dele procedem os desígnios da alma. Esse também é o meu desejo para mim e para você. Que Deus ilumine você e que você, ao terminar esse vídeo, faça uma renovação dos seus votos espirituais com Deus. Que votos, pastor? Aqueles votos que você fez no dia que você foi batizado. Não é? Eu aceito isso, eu decido mudar aquilo, que você possa relembrar. Pegue o seu certificado de batismo. Não é? Eu não planejei falar isso aqui, mas me lembrei. O Espírito Santo está me tocando para falar isso aqui. Pegue o seu certificado de batismo, ou um certificado se você não tem mais o seu, e analise os votos que você fez ali. Eu declaro que isso é correto, que eu quero dedicar-me a fazer isso, não é? E leia ali os votos e decida ser fiel ao Senhor. Esse é o meu desejo para você. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!